Muito bom dia a todos, os senhores e senhoras deputadas, aqui presentes, mas também os que nos ouvem por videoconferência, que nos ouvem e que irão participar. Julgo que apenas o senhor deputado do PSD, André Neves, ainda não está, bom, mas temos a indicação de que irá entrar. Cumprimentar também a Associação Nacional de Investigadores e Detetives Privados, agradecer aquela que foi o vosso pedido de audiência. Esta audiência decorrerá nos seguintes moldes: terá uma primeira intervenção inicial de 10 minutos, seguida depois da intervenção de cada grupo parlamentar de 5 minutos, e que vai finalizar então também com uma vossa intervenção de 10 minutos, no sentido de poder acrescentar alguma informação àquela que tenha sido a vossa primeira intervenção, ou também poder responder às questões dos senhores deputados. Assim sendo, pedia-vos que pudessem utilizar da palavra para a vossa primeira intervenção. É aqui. Ok. Ora, então, muito bom dia. O meu nome é Paulo Perdigão, sou investigador privado há cerca de 14 anos, sou membro fundador da Associação Nacional dos Investigadores e Detetives Privados Profissionais e atualmente sou presidente da direção. Em primeiro lugar, quero agradecer em nome de todos os associados e em nome de todos os outros profissionais que atuam em Portugal, a oportunidade que os senhores deputados e as senhoras deputadas nos dão para podermos aqui fazer ouvir a nossa voz na Casa da Democracia Portuguesa. Bom, se por um lado é um orgulho e uma honra enorme exercer esta atividade com contornos globais, por outro lado existe uma enorme sensação de frustração, abandono e desamparo. Apesar de ser uma atividade respeitada e reconhecida no mundo inteiro, apesar de ser uma atividade com alicerces firmes e bem definidos por toda a Europa, especificamente em Espanha, é um país que servirá de exemplo, portanto, mais adiante na nossa exposição, e em franca expansão no nosso país, com mais de 40 anos de atividade, apesar de muita gente desconhecer. As autoridades portuguesas continuam a ignorar e a desprezar e a fazer de conta que nós não existimos. Apesar de também sermos portugueses, temos a sensação de sermos tratados como cidadãos de segunda. Ora, no nosso entender, existe uma necessidade iminente de este panorama ser definitivamente alterado. A nossa missão hoje é apresentar os nossos argumentos com clareza. Temos esperança nesta nova geração política e acreditamos que existirá vontade para que seja finalmente estudada e construída e aplicada a regulamentação que a nossa atividade merece. A ANIDEP representa, portanto, cerca de 28 associados e é atualmente a associação mais proativa em Portugal. Existirão cerca de outros 30 e poucos profissionais também reconhecidos como tal, divididos por outras duas entidades. Quero acrescentar, a nossa atividade é séria, portanto, de romantismo oleodesco, a nossa profissão nada tem. No entanto, continuam, fruto da falta de regulamentação no nosso país, a convidar-nos para programas de entretenimento de TV, como se a vida das pessoas que nos confiam os seus casos complexos se tratasse de um espetáculo circense. Somos poucos, pelo menos poucos são os que querem trabalhar às claras. São poucos os que pretendem pagar legalmente os seus impostos e contribuições para a Segurança Social. Somos poucos, principalmente, os que tentam honrar os compromissos com os seus clientes. Apesar de serem poucos os que dão a cara, são já bastantes os que tentam e os que conseguem enganar, burlar, tirar proveito e até manipular particulares e empresas que veem no investigador privado a sua última esperança de resolução de situações, por vezes, bastante complicadas. Continuamos a ser poucos, mas somos reconhecidos pela autoridade tributária, através do CAI 80300, que, portanto, menciona atividades de investigação, e pela classificação portuguesa das profissões, com o código 3411.0, página 235, portanto, da classificação portuguesa das profissões, de 2010, com a atualização de 2011. Eu gostaria de, portanto, em função disto, a classificação portuguesa das profissões, tanto com a edição de 2011,
com o código 3411, técnico de nível intermédio dos serviços jurídicos e relacionados, 3411.0, compreende as tarefas e funções dos técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos e similares, que consistem particularmente em documentar procedimentos e julgamentos do Tribunal, notificar declarações de reclamações, citações, fianças, intimações e outras ordens do Tribunal, manter a ordem no Tribunal e salas de audiência, preparar documentos legais, resumos de processos, autos, recursos, testamentos e contratos e sumários de posições legais ou de fundamentação de condições de empréstimos ou de seguros, investigar factos, juntar provas e pesquisar estatutos, decisões e outros documentos legais para preparar os casos. Portanto, aconselhar clientes em matérias legais, examinar documentos, hipotecas, garantias, sentenças, contratos e mapas, a fim de verificar a posse e a descrição legal de propriedades, preparar documentos relacionados com a transferência de bens imobiliários, mercadorias e outras matérias que sejam necessários ao registro formal, investigar casos de roubos de bens, dinheiro ou informações de empresas e de outros comportamentos legais de clientes ou empregados, investigar empresas, acontecimentos e comportamentos de pessoas por conta de clientes. Inclui, nomeadamente, oficial de justiça e de registro, escriturários de apoio jurídico, escrivão dos serviços jurídicos e detetive particular. Portanto, não inclui advogados, magistrados, notários, secretário da área jurídica. Ou seja, portanto, isto não sou eu que inventei, nem somos nós que andamos aqui a inventar determinado tipo de situações. Está reconhecido na classificação portuguesa das profissões. Pronto, após esta breve introdução, vamos aos factos e, portanto, assim, de uma forma muito breve. Portanto, atualmente passa-se isto, é comum. Portanto, um colega espanhol, que, por exemplo, é amparado pela legislação espanhola e pela Lei Europeia de Livre Circulação de Bens e Serviços, pode desenvolver a sua atividade em Portugal e em Espanha. Ora, já um profissional português, portanto, tem limitações, tem que andar com cuidados que não deveriam ser necessários, portanto, deveríamos estar amparados pela lei portuguesa e não podemos trabalhar em Espanha, porque eles têm a regulamentação própria e a regulamentação da investigação privada, portanto, é baseada, portanto, é interna, digamos assim, portanto, poderá ter a ver com o Ministério da Administração Interna ou com outro Ministério, mas é uma regulamentação interna, portanto, a Comunidade Europeia, a União Europeia não tem, no fundo, um papel preponderante nesta nossa atividade. Portanto, é uma injustiça muito grande. Virem de fora, vêm os suíços, vêm os ingleses, vêm todos, e nós não podemos trabalhar no nosso próprio país. E nem podemos trabalhar nos países deles, porque eles têm regulamentação. Nós somos o único país da Europa que não tem regulamentação sobre esta matéria. Portanto, em termos de dimensão, poderiam até dizer, não, mas somos um país pequeno, não precisamos disso. Temos o Luxemburgo, que tem 600 mil habitantes e tem regulamentação. Temos a Bélgica, que tem 11 milhões de habitantes, tem regulamentação. Temos a Suíça, que tem 8 milhões de habitantes e tem regulamentação. Portanto, nós temos 10 milhões de habitantes, redondamente, e não temos regulamentação para a nossa atividade. Pronto, eu penso que isto dá que pensar e eu penso e peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas que olhem um pouco sobre a nossa situação, porque há mais de 40 anos que lutamos por esta regulamentação. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa intervenção. Eu daria agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista, para uma intervenção, seguindo-se depois a intervenção do Deputado André Neves, do Partido Social Democrata. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Cumprimentar o Presidente e a Associação Nacional de Investigadores e Detetives Privados Profissionais e também pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Esta não é matéria exclusiva do Ministério do Trabalho e, portanto, não é matéria exclusiva desta Comissão. É matéria que tem que ser articulada com a primeira Comissão, porque ela é da competência não só do Ministério do Trabalho, mas também do Ministério da Justiça e, portanto, nós iremos transmitir aquilo que aqui nos foi hoje trazido aos colegas dessa Comissão, mas tentar, e iremos acompanhar este processo com muita atenção, mas tentar aqui perceber aquilo que foi dito é que serão cerca de 28 associados que representam, portanto, a vossa associação, mas que serão mais 30
outras que estarão reconhecidos. Disse que o único país da Europa que não tem regulamentação de investigador privado é Portugal, que lutam por esse processo há mais de 40 anos. A pergunta que cabe fazer é se a regulamentação dessa profissão já deu entrada nos organismos próprios, porque, à luz da diretiva, em Portugal, a coordenação por todo esse processo é à Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho que cabe, e saber se já tiveram algum contacto com a Direção-Geral no sentido de avançarem com a regulamentação da profissão e se esse processo está neste momento na Direção-Geral ou não. Portanto, cabe aqui dizer que iremos acompanhar, aguardar pelos esclarecimentos e dizer que terá de ser um processo articulado aqui com quem tem a competência, que é a primeira Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra ao Sr. Deputado André Gonçalves, do Partido Social Democrata. André Neves, peço desculpa, Sr. Deputado. Bom dia, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradecer a presença nesta audição dos senhores da Associação e dizer-lhes da pertinência também do pedido de audiência para podermos aqui abordar estas questões da regulamentação da sua profissão. Dizer-lhes também que, em princípio, aquilo que todos nós poderemos pensar, poderemos encarar a forma como querem ver regulamentada a vossa profissão de forma positiva. Acho que todas as profissões, desde que legítimas, devem ser regulamentadas. Por isso, dizer-vos que teremos abertura suficiente para, da nossa parte, naquilo que nos compete, naquilo que poderemos fazer, temos abertura suficiente para poder olhar para a questão, estudar, analisar e poder dar um avanço no sentido daquilo que são as vossas pretensões. Aquilo que eu perguntaria aos senhores era, dentro da vossa vontade de regulamentação da profissão, quais são, até porque isto é importante para que possamos perceber o enquadramento dessa regulamentação. Quais são os princípios orientadores fundamentais dessa mesma regulamentação? Quais são as bases que entendem como aquelas que são fundamentais para uma efetiva e correta regulação da vossa profissão? Gostaria de deixar essa pergunta e, mais uma vez, agradecer a presença, agradecer a exposição perante esta Assembleia. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, tem a oportunidade de poderem, por uma última intervenção, têm 10 minutos para poderem responder àquelas que foram as questões suscitadas pelos vários deputados dos diferentes grupos parlamentares. Com certeza, bom dia. Antes de mais, eu peço desculpa por ter pedido a palavra, só para tentar ter um pouquinho mais de matéria a esta mesa. Agradeço imenso a disponibilidade dos senhores deputados em nos receber e queria complementar aquilo que o Presidente Perdigão acabou de dizer. Eu sou Fernando Oliveira, também sou profissional deste ramo, trabalho nisto há 20 anos e efetivamente urge fazermos alguma coisa em relação a isto. Efetivamente, conforme o Paulo disse, toda a Europa, com exceção da Alemanha, que ainda não tem aprovado esta regulamentação, portanto, em toda a Europa, todos os países têm, inclusivamente os novos países que aderiram, os últimos. Para conseguirmos compreender isto, é fundamental esta regulamentação por dois motivos pilares. Em primeiro lugar, quem é que pode desenvolver esta atividade? E isso traz-nos duas questões subjacentes. Quais são os requisitos? E que formação é que estas pessoas têm que ter? Obviamente que o outro pilar é o quê? Ou seja, o detetive privado, o investigador privado, o que é que pode fazer? Quais são os limites? Isto é fundamental na nossa sociedade para não contribuirmos mais para uma imagem já de si pesada e ao mesmo tempo conseguirmos perceber que nós somos e podemos ser cada vez mais um contributo na justiça. Porque nós muitas vezes amparamos as forças de segurança nas suas tomadas e nas suas diligências. Obviamente que isto é um mero exemplo, uma autoridade de segurança alimentar e económica, quando sabe que no armazém X, no segundo corredor, na prateleira Y, está lá o material contrafeito,
eles vão direitos ao assunto e, portanto, vejo com muita frequência em congressos internacionais políticos, juízes, Ministério Público e as polícias a agradecerem esta colaboração. Porque, efetivamente, seja na violência doméstica, seja em pessoas desaparecidas, existem vários âmbitos em que a investigação privada pode e deve lá chegar. É urgente regulamentar. Agora, conforme o Presidente disse, em Portugal funcionam, trabalham colegas estrangeiros, não tenho a mínima dúvida. Eu conheço, eu às vezes até colaboro com eles, e vão a tribunal em Portugal, com o seu relatório. É isso que nós queremos. Eles vão a tribunal e não é posto em questão o que está dentro do seu relatório. Naturalmente que a prova tem que ser validada. Ou melhor, peço desculpa, é posto em questão o que está no relatório. É verdade, é mentira, está bem construído, quando, como. Não é posto em questão que esta pessoa é um técnico, é um perito, contratado para apurar uma determinada situação. Em termos europeus, todos estes 25 países, neste caso, têm regulamentado esta atividade. Isto é muito fácil, Srs. Deputados. Todos eles, a atividade da investigação privada está dentro da segurança privada. Portugal é que se aliou desse pequeno pormenor. Porquê é que está dentro da segurança privada? Porque as competências e as valências são parecidas e desta forma nós podemos controlá-los. Isto é fundamental. Pormos limites. Em Espanha, em todos os países, e reitero, esta lei, a última lei de segurança privada, abrange a investigação privada. Conforme foi dito, nós já estamos classificados. Nós já pagamos os nossos impostos, não como outros. Eu pago os meus impostos como detetive privado. O que eu não tenho é uma regulamentação que me diga o que é que eu posso ou o que é que eu não posso fazer. Em Espanha, o departamento da polícia que regula a segurança privada controla os detetives. Qualquer trabalho, qualquer caso, fica registado num livro. Ao ficar registado num livro, fica registado quem é o cliente, qual é o objetivo e quais foram os resultados obtidos. Isto é fundamental. Por uma questão, a questão mais fulcral aqui é a legitimidade. É isto que permite a investigação privada operar em qualquer parte do mundo. A legitimidade é dada pelo cliente. Ou seja, o cliente tem que ser uma parte legítima interessada naquilo que procura. Com a falta de regulamentação acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, conforme foi dito, hoje em dia é extremamente simples. E com a crise que aí vem, isto irá acontecer ainda mais. Qualquer pessoa que perca o emprego vai às finanças, coleta-se como detetive privado e amanhã está a trabalhar. Sem problema nenhum. Sem limites, sem formação, sem requisitos, sem ética, sem registro criminal. Esta atividade não pode continuar meramente na ética e deontologia de cada um dos seus profissionais. Nós temos que ter limites pela lei. Porquê? Nós estamos expostos. O Sr. Deputado aborda-me, faz-se passar por outra pessoa, sem legitimidade naquilo que procura, conta-me que o filho menor que está a ter uns comportamentos estranhos e que é preciso acompanhar é seu filho, dá-me os dados todos, mas na realidade não é. É de outra pessoa, é de um terceiro sobre o qual você não tem legitimidade absolutamente nenhuma. Isto não fica registado. É fundamental nós pararmos, ou então termos no limite, e aqui o Presidente pode não concordar comigo, pode não gostar, mas no limite, então dizermos assim, parou. Não é possível, não existe, é ilegal. Porque nunca ninguém com responsabilidade política assume que é legal ou que é ilegal. Estamos neste limbo. Por um lado tributamos, classificamos, mas depois, quer dizer, é o Código Civil, é o direito penal, são pessoas normais. Fala-se na devassa. Não, o detetive não tem interesse nenhum em devassar. O detetive tem interesse em informar o seu cliente, parte legítima, uma empresa que é vítima de um desvio de mercadorias, uma patente que está a ser usada. Portanto, o detetive o que quer é conseguir informar com verdade o seu cliente e poder fazer prova disso em tribunal. Conforme os nossos congéneres estrangeiros fazem aqui em Portugal. Isto é uma coisa
é uma coisa simples, é uma coisa alcançável. Agora, ao longo destes 20 anos, já não é a primeira vez que eu cá estou. E já andamos do Ministério da Justiça para o Ministério da Administração Interna, do Ministério da Administração Interna para o Ministério do Trabalho. Nunca ia, quer dizer, pelo amor de Deus, é quando nós estamos em casa e vemos as imagens e vemos cada um de vocês e os vossos colegas com vontade de defenderem uma causa, que haja alguém que leve isto aonde for preciso levar, que esprema, que se discuta isto. Mais uma vez, nem que no limite acabamos com isto. Coisa que eu não sei se será possível, mas é preferível isso do que estarmos a pactuar. Nós, no site da Comissão Europeia, já tem lá um documento que, se for do vosso interesse, antes de mais, um pequeno parênteses, a Associação, se algum de vocês estiver disposto a aprofundar um bocadinho mais isto, pode contar connosco, nós vamos fornecer toda a matéria, seja as leis dos outros países, seja opiniões, regulamentações. No site da Comissão Europeia já está lá o documento do IKD. O IKD é uma federação mundial de associações de investigação privada, onde fala e especifica muito bem os Common Minimum Standards. Isto hoje em dia na Europa é um problema. Porquê? Em Espanha, a atividade detetive privada carece de uma licenciatura de 3 anos e depois de um cartão profissional emitido pelo Ministério do Interior, o nosso Ministério da Administração Interna. À semelhança do que nós aqui fazemos com o vigilante, o porteiro, o transporte de mercadorias, tudo isto está previsto. Menos o detetive privado. No entanto, no Parlamento Europeu já está lá este documento. Ainda não há uma tomada de decisão, mas já está lá este documento. Não me parece, contudo, possível que um Estado-membro que tenha regulamentado a segurança privada possa vir dizer que aqui a proteção privada não existe. Nós só lhes cobramos os impostos. Portanto, não. Por outro lado, temos uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que vem dar razão a isto tudo. Numa situação em que um cidadão se sentiu lesado na sua intimidade por um vídeo seu de um acidente de trabalho, portanto a pessoa não estaria com as incapacidades que seriam supostas e, portanto, foi encontrado a trabalhar. Esta pessoa perdeu em tribunal, em primeira instância, recorreu, perdeu e chegou ao ponto de recorrer ao Tribunal Europeu. Peço desculpa. Isso já tinha sido um adianto. No entanto, o Tribunal Europeu de Direitos do Homem, pura e simplesmente, veio dizer, não, desculpa lá, isto é uma atividade que existe, é uma atividade regulamentada, o senhor estava com lesões, não podia estar a trabalhar. Mais ainda, não há aqui devassa nenhuma da sua intimidade, porque isto não foi publicado em nenhum jornal. Estas imagens foram levadas ao juiz. E um juiz o que é que precisa? Precisa de elementos para conseguir tomar a sua decisão. Normalmente tem duas partes contrárias. E, portanto, isto, de uma forma geral, antes de outras considerações que eu interrompi e outras questões que possam ter, era uma ideia que eu vos queria deixar de entrada. Muito obrigado. Portanto, em resposta à questão do Sr. Deputado, portanto, na Direção-Geral do Trabalho foi isso que me... Portanto, ainda não temos nenhuma entrada dentro dessa perspectiva. No entanto, acabou de dar isto, eu não posso responder por aquilo que foi feito antigamente ou anteriormente, portanto, eu sei aquilo que posso fazer e aquilo que irei fazer. Pronto, enquanto Presidente, peço desculpa, enquanto Presidente da ANIDEP, portanto, iremos, portanto, avançar para esse campo. Relativamente à questão colocada pelo deputado André Neves, Sr. Deputado André Neves, portanto, aquilo que nós necessitamos, ou seja, o que é necessário, portanto, é necessário criar uma formação específica, portanto, é necessário regulamentar os meios de investigação disponíveis, é necessário regulamentar o sigilo profissional, a proteção de dados, que é hoje em dia bastante importante e que
está, portanto, inserida na regulamentação de todos os outros países, portanto, nós pertencemos todos à União Europeia e aqui não há confronto de ideais. Portanto, é necessário uma licença profissional e os requisitos de acesso à profissão. Portanto, isto aqui digamos, aquilo que nós pretendemos que seja a base da regulamentação da nossa atividade. Pronto. Em termos foi aquilo que o meu colega disse, existem, portanto, são 50 mais ou menos aqueles que estão identificados pelas associações e são 200, 300, 400, 500, todos aqueles que querem, portanto, vão às finanças, abrem a atividade com o 80-300, com o CAI 80-300 e a partir desse momento acham-se aptos para poder exercer uma atividade que infelizmente está a ser dilapidada por pessoas de má índole. Pronto, é isso que nós gostaríamos de ver terminado e de iniciarmos uma nova fase. Muito obrigado. Obrigado. Atendendo que ainda temos tempo e que a senhora deputada do PCP tinha avisado os serviços do seu atraso, eu pergunto se quer usar da palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Só em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também a ANIDEP. Eu não estive durante a vossa intervenção, a minha camarada e a assessora do Grupo Parlamentar, Helena Silva, esteve cá presente e também registou naturalmente as vossas questões. A questão da regulamentação da profissão e, no fundo, da definição aqui até de um conjunto, diria eu, de critérios de acesso à profissão e de exercício da mesma. Bom, nós registramos naturalmente isto, sinalizando só aqui algo que temos dito em outros momentos sobre matérias de regulamentação, que há aqui naturalmente uma responsabilidade primeira dos governos, de um ponto de vista da regulamentação das profissões, e que, sem prejuízo naturalmente de podermos ver como é que contribuímos, também entendemos que essa é uma responsabilidade primeira que os governos devem naturalmente assumir. De qualquer forma, registramos aqui também as preocupações que colocaram e sobre as quais também nos debruçaremos. É só mesmo para deixar esta nota, sem questões, porque não tendo ouvido a intervenção inicial. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, dou por terminado esta audiência, agradecendo mais uma vez a vossa presença e os vossos contributos, que certamente serão muito úteis para todos os grupos parlamentares. Muito obrigado a todos.